Olá, meus amores, tudo bem? Bom, vamos iniciar então mais um módulo de ciências para o 7º ano. Esse é o módulo que nós iremos trabalhar vírus e eu sou a professora Margola. Bom, começando, de onde é que vem essa palavra vírus? Então, esse termo vírus, ele tem uma origem da palavra latim e significa veneno. Então, daquela língua mais antiga lá do latim, vai significar justamente veneno. Veneno não é tudo aquilo que faz mal? Então, o vírus, ele acaba sendo um causador de muitos problemas. E aí, a gente, antes de ir aqui para as características gerais, já começa a se perguntar assim, será que a gente tem uma variedade muito grande de vírus no nosso ambiente? Nossa, é enorme. A gripe, com certeza, é algo que é mais comum no nosso dia a dia, né? Todo mundo já teve alguma gripe. Então, é um vírus. Mas o vírus é um ser vivo? Vamos ver as características? É um indivíduo acelular. Lembra que quando a gente estudou características dos seres vivos, nós observamos que uma das primeiras características de todo ser vivo é que ele tem que ser portador de célula, pelo menos de uma célula. Aqui me diz que os vírus são acelulares. Lembra que se ele é acelular, esse A é de negação, ou seja, sem células. Sem metabolismo próprio. Se ele não tem metabolismo próprio, quer dizer então que ele não consegue, ele sozinho não consegue se reproduzir, ele sem estar dentro de uma célula, claro. Ele sozinho por si só não conseguiria fazer muitas atividades de se dividir, produzir um outro indivíduo. É inerte. O vírus, se ele não estiver dentro de um ser vivo, ele é inerte. É como se fosse esse pincel. Não teria uma funcionalidade assim. Ele estaria aqui no ambiente, mas não se dividiria, não se reproduziria. Não são um ser, são vírus. E eles são muito pequenininhos. Medem de 15 a 300 nanômetros. Mas, professora, a gente consegue ver em um microscópio, né? Depende. Em um microscópio óptico, que é aquele que nós temos no laboratório, não conseguimos visualizar. Para visualizar um vírus tem que ser em um microscópio eletrônico e baita microscópio, viu? Que tenha um aumento muito bom. Para a gente ter uma ideia, é como se a gente tivesse mais ou menos isso daqui, ó. Vamos tentar comparar com uma bactéria. Aqui a gente teria uma bactéria. Tá vendo esse pontinho? Seria o vírus. Então, ele é extremamente pequeno, muito pequeno, se comparado a uma bactéria, tá? Ele só vai se reproduzir dentro de um hospedeiro, que vai ser uma célula. Eles sofrem mutações, sim, a partir do momento que este indivíduo, o vírus, ele adentra uma célula, aí ele consegue se reproduzir e, claro, ele vai poder sofrer mutações aqui. Consegue haver, e por conta dessas mutações, vai haver uma variabilidade genética. Então, eu posso ter uma mudança, novos tipos de vírus, às vezes mais resistentes do que outros. E eles acabam se adaptando ao meio. Por conta disso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios.
Ou seja, parasita, vai fazer mal, ele precisa parasitar uma célula, é obrigatório. Intracelular tem que estar dentro de uma célula, dentro. Celular, dentro de uma célula, é obrigatório isso. Obrigatório. Fora de uma célula, ele não vai conseguir se reproduzir, ele não vai ter mutações, não vai se adaptar ao meio. Agora, dentro de uma célula, ele tem uma capacidade incrível. E, claro, a partir do momento que ele parasita uma célula, no humano, por exemplo, as doenças causadas por vírus, elas passam a se chamar viroses. Aí você pode perguntar, professora, mas aí tem medicamento, né? Para a gente poder eliminar os vírus. Não é tão simples assim. Talvez seja um indivíduo que aí a gente precisa observar bem. Veja, fora da célula, a gente acaba não classificando ele como um ser vivo. Mas a partir do momento que ele está dentro de uma célula, que ele consegue se reproduzir, sofrer mutações, se adaptar ao meio, ele passa a ser um ser vivo, não é tão fácil de eliminá-lo. A gente tem, para esses indivíduos, medicamentos que nós chamamos de antivirais, não é antibiótico. Os antibióticos, eles são pensados em especial para se combater bactérias. Para vírus são os antivirais. Pode acontecer de se fazer uma combinação de medicamentos? Pode. Pode dar certo? Pode. Tá? Mas cada caso é um caso e claro que tudo isso tem que ser com uma orientação médica, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. E claro, existem as vacinas. No caso dos vírus, existem as vacinas que são justamente para se prevenir. Então, a vacina ela tem um objetivo. Não é te curar de uma doença, mas é evitar que você acabe tendo, preparar o teu corpo, na verdade, para ter anticorpos, para quando tiver contato com aquele vírus, ele saiba como combatê-lo. Muito bem. Então, continuando essa questão do vírus, nós temos agora, a gente vai ver a parte estrutural e um pouco da reprodução. Estruturalmente falando, lembra que nós falamos que o vírus ele não é constituído de células. Então, do que ele é constituído? De um capsídeo e material genético. Esse capsídeo é uma capa protetora de proteínas. E o material genético pode ser DNA ou RNA. Seria mais ou menos isso daqui, que é o exemplo, inclusive, que vocês têm no livro de vocês, do vírus do mosaico do tabaco. Então, você tem a estrutura do capsídeo, né, que é só proteína, e o RNA aqui dentro, que é o material genético. Em alguns casos, a gente pode ter a presença de um envelope membranoso. Esse envelope membranoso seria um resquício da célula hospedeira. Então, lembra que o vírus, ele pode tomar posse de uma célula. Ele vai enganar essa célula, fazer com que essa célula trabalhe em benefício dele, do vírus. A partir disso, depois que ele consegue se multiplicar, se reproduzir, há um rompimento dessa célula. E nesse rompimento, à medida que o vírus está saindo de dentro da célula, resquícios dessa membrana da célula pode ficar aderida a esse vírus, né? E aí a gente tem então esse envelope membranoso, que é justamente essa parte da célula hospedeira. Por exemplo, aqui a gente tem esse desenho, que vai representar justamente isso. Aqui seria o meu material genético, em vermelho. Em azul seria justamente a minha capa protetora. E aqui seria o envelope membranoso, que é resquício então dessa célula hospedeira, tá bom? Em relação à reprodução, ela acontece em 6 etapas, ou melhor, 5 etapas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas. A primeira é a que nós chamamos de adesão.
O vírus, quando ele tem a presença desse envelope membranoso, isso acaba facilitando o contato com algumas células, porque aí eu tenho resquícios de um material celular que acaba facilitando o encontro, a identificação de células. Essa adesão seria o encontro, é o primeiro contato. Aqui um exemplo é de um bacteriófago, que é um vírus que ele infecta bactérias. E aqui seria o exemplo, então, de uma bactéria. Aderiu à bactéria. Esse vírus ele vai injetar o seu material genético dentro da bactéria, tá? Que é a segunda etapa, que nós chamamos então de entrada. A terceira etapa seria então a da replicação, onde, a partir do momento que esse material genético entrou, a gente vai ter a formação de partes desse vírus aqui dentro da bactéria. Na quarta etapa, a gente vai ter a montagem, que vai ser justamente essas partes que vão estar se organizando e formando, então, esse vírus. E na quinta etapa, a liberação, então, desse vírus. Ele vai romper essa membrana da bactéria e aí ele vai sair. E é aqui nessa saída que pode ter, então, a adesão de partes dessa célula e a gente vai ter a formação do envelope membranoso, a presença do envelope membranoso nesse vírus. Tá bom? Esse é o nosso conteúdo de vírus. Espero que tenha sido claro. A atividade já está na Agenda Edu e até a próxima.